Se a sua empresa está crescendo e você tem patrimônio no seu nome, esse episódio é para você. Hoje a gente vai falar sobre o momento certo para você poder criar uma holding familiar. E este momento é exatamente hoje. Exatamente. Justamente porque a pessoa tem um patrimônio, ela está evoluindo na sua atividade econômica e ela está acumulando patrimônio. Então ela precisa prestar muita atenção nesse momento. Por quê? Porque é nesse momento que nós vamos separar o patrimônio de risco com o seu patrimônio que ele vem acumulando ao longo do tempo, ao longo da sua atividade. Certo, mas Douglas, muita gente fala sobre blindagem patrimonial. O que de fato é isso? Não existe blindagem patrimonial, tá? Esse é um termo muito utilizado pelos gurus que fazem holding, né? Que dizem que fazem holding, mas isso não é verdade. Você não consegue blindar o seu patrimônio, não existe esse termo. O que existe sim é você justamente separar o seu patrimônio, as coisas que você vem adquirindo, seus imóveis, seu carro, barco, aeronave, né? Da sua atividade de risco. Né? Mas interessante a gente saber, Derek, que nem é todo mundo que pode fazer a holding. Por exemplo, se chegasse aqui no nosso escritório hoje uma pessoa dizendo para a gente assim, olha, eu estou sofrendo um processo de execução, qual seria o nosso procedimento, Derek? O procedimento é exatamente o oposto da holding. Não fazer a holding. Exatamente. A gente ia ter que falar, olha, vamos ter que resolver primeiro o quê? Essa execução, vamos ter que te defender judicialmente. E que não é o caso aqui desse canal, certo? Então vamos, se você quer defender judicialmente, você pode até trocar de canal, desliga sua televisão e muda para outro lugar. Mas aqui nós estamos falando exatamente de quê? De proteger o patrimônio exatamente para ficar longe dessas discussões do judiciário. Exatamente, porque o que é importante, uma das coisas mais importantes que a gente tem que observar, Derek, é que antes de criar uma holding, nós temos que fazer uma coleção de documentos. Que documentos são esses? São documentos de negativas de processos, negativas de execução, negativa de dívidas trabalhistas, de execuções trabalhistas, para fazer assim, dizer para o Estado, dizer, olha, quando eu criei a minha holding, eu não sofria nenhum processo de execução. E é importante deixar guardado esses documentos à época que eles foram emitidos, para você conseguir provar que a sua intenção de construir uma holding é justamente proteger seu patrimônio. Agora, se você está sofrendo uma execução, né, Derek, não adianta você querer construir uma holding, porque facilmente um juiz pode fazer com que essa empresa criada para fazer a holding, ela tenha a sua personalidade descaracterizada e sim, os acessos aos seus bens serão possíveis através de uma decisão judicial. Por isso é muito importante isso, né, Derek? Na verdade, a gente tem que sempre lembrar daquela questão que foi até discutida recentemente no STF sobre dívidas trabalhistas, que qualquer coisa a Justiça do Trabalho tem desconsiderado a personalidade jurídica. Então, para que você não passe por isso, eu acho que a gente tem que pensar muito antes, se você está iniciando essa construção do seu patrimônio. Imagina, acabei de abrir uma empresa e tudo, e já sei que eu serei um empresário de sucesso. Eu acho que esse é o melhor momento, inclusive, É Douglas. claro, por quê? Porque a gente já faz, bate sempre nessa tecla, gente. A gente bate sempre nessa tecla. Por quê? Ainda não começou a atividade de risco. Então você já separa essa atividade que provavelmente vai ser de risco, né, do seu patrimônio. E a gente não está falando só de comércio, né, Derek? A gente É. está falando também de profissionais liberais, de um dentista, de um cirurgião plástico, né, de um advogado, de um engenheiro. Então qualquer pessoa que tem uma atividade que pode correr o risco de sofrer uma responsabilidade civil, né, ou até criminal, então esse é o momento de você fazer com que o seu patrimônio ele fique longe do risco. É aí que entra a holding. Agora, se você já está sofrendo uma execução, esse não é o momento de criar uma holding. Primeiro resolve-se a execução. Tá tudo certinho? Tá tudo certinho, né, Derek? Depois aí nesse momento a gente tira todas as certidões para dizer, olha, eu tinha uma execução, mas eu resolvi essa execução e agora eu estou liberado para construir a minha holding. E aí sim, esse é um momento perfeito para você começar tudo de novo e da maneira certa, né, Derek? E a maneira certa, muita gente às vezes pensa que eu quero só a holding, eu quero CNPJ, eu quero ter ali minha holding, não é? É, E aí vira aquela exatamente. fama, agora eu sou É, proprietário de uma holding. isso. Mas imagina, você tem um patrimônio
Mas você pode doar para os seus filhos em vida, continuar exercendo a atividade? Como é que é isso, Douglas? Isso é Conta um pouquinho. perfeitamente possível, porque na verdade você vai constituir uma holding onde você vai separar seu patrimônio e nada impede de você fazer novas aquisições através dessa empresa, né? E continuar distribuindo, fazendo a doação para os seus herdeiros, né? E tudo em vida. Ou seja, se acontecer alguma coisa, né, com você, digamos assim, esse patrimônio acumulado, ele vai ser distribuído automaticamente aos herdeiros. Né? Agora, se acontecer uma execução, o seu patrimônio não sofre com essa execução. Por quê? Porque ele está dentro de um cofre, está dentro de uma holding. Então, nesse caso, esse patrimônio não sofre um ataque de uma execução, inclusive trabalhista. Né? Por isso que é importante você pensar nesse sentido de proteger o seu patrimônio quanto antes, né, Derek? Mas uma coisa para a gente até ir finalizando e tudo, a gente já falou que nesse canal a gente vai falar sempre de forma simples, para que todo mundo consiga entender. Exatamente. Certo? Então, me fala um pouquinho sobre aquilo assim, olha, eu queria dar um jeitinho aqui na minha família, eu queria fazer uma hold para dar um jeitinho para arrumar um probleminha. Será que eu consigo fazer uma hold nesse formato de jeitinho ou eu tenho que de fato seguir a lei? Você tem que seguir a lei sempre. E, aliás, a estrutura, você tem que seguir a lei. Né? A estrutura que a gente adota, ela é 100% legal. Não existe jeitinho na holding, porque qualquer jeitinho na holding, ela também é passível de ser anulada. A constituição da empresa ela é passível de ser anulada se você não fizer da maneira certa. Se você, por exemplo, não observar os herdeiros. Tem gente que tem filho fora do casamento e fala, eu não quero deixar esse filho dentro da holding. Olha, me desculpa, então não adianta nem você começar. Né? Porque ele tem que fazer parte dessa holding, ele tem que fazer parte disso. E, inclusive, existe um jeito da gente constituir a holding que, se caso essa pessoa, às vezes tem um filho fora e não sabe, e venha descobrir depois que tem um filho, existe uma maneira dentro das cláusulas que a gente coloca dentro do contrato social da holding que permite que você recompre cotas dos outros herdeiros para distribuir aquele filho que apareceu e você não sabia. Né? Isso acontece, parece a gente ri, a gente fala, mas isso acontece na família brasileira, né? Às vezes a pessoa nem sabe e tem um filho fora do casamento e esse filho é herdeiro, ele não pode ser, digamos assim, ignorado na sucessão, né? Mas quando a gente formata uma holding, a gente também pensa nesse sentido, né, Derek? Exato. Eu acho que a gente tem que sempre pensar dessa forma, e aqui no Brasil a gente sempre brinca, né? Se a gente pode ter vários CPFs em vários estados, imagina filho registrado que a gente nem sabe que é nosso. Exatamente. Não é aparece, é um susto, hein? Então é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gostou desse conteúdo, compartilha quem você acha que precisa proteger o seu patrimônio, tá? Então a gente está sempre lançando vídeos aqui nesse canal de maneira simples, com uma linguagem simples para que você entenda o que realmente é o sistema de proteção patrimonial de holding familiar. Então, antes que a dor bata a sua porta, não esqueça, compartilhe esse vídeo com quem precisa mais desse conteúdo e venha proteger o seu patrimônio com a holding familiar e aqui com o seu patrimônio familiar. Até logo!